Prezados estudantes, prezadas famílias, responsáveis, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor André, estou aqui com a professora Carol. Tudo bem, professora Carol? Tudo bem, professor André. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Então, como vocês já estão acostumados, podem pegar seu caderno, seu lápis e acompanhar na tela com a gente, que vocês vão precisar anotar da nossa aula de hoje. Então anotem lá. Componente curricular, Educação Física, turma, 4º e 5º ano, conteúdo, dança criativa, aula, aula de número 52, e não esquece de colocar a data de hoje. Muito bem, então repetindo, Componente curricular, Educação Física, turma, 4º e 5º ano, conteúdo, dança criativa, aula de número 52, e não esquece do que, professor André? a data de hoje. Muito bem, agora que vocês já fizeram as anotações iniciais, nós vamos passar para vocês o que nós vamos precisar separar de materiais para a nossa aula de hoje. Então acompanha com a gente na tela os materiais para a nossa aula. Então hoje a gente vai precisar de aparelho de som, música lenta e música rápida. Isso se vocês não quiserem utilizar as nossas músicas, né, professor André? Isso mesmo. Então, como vocês estão acostumados, a gente já trouxe também algumas músicas aqui, na versão rápida e na versão lenta. Mas se vocês quiserem utilizar as músicas de vocês, também podem providenciar esses materiais. Então, aquele tempinho para vocês providenciarem esses materiais, a gente já retorna com as atividades práticas do dia de hoje. Bom, pessoal, então para a gente começar a nossa aula de hoje, né, a gente vai dar continuidade aí ao nosso conteúdo de dança criativa, mas antes disso, né, professor André, nós ainda vamos estar fazendo uma rápida revisãozinha com vocês dos jogos que foram o conteúdo do trimestre passado, né, professor André? Isso mesmo. Então, até falando dos jogos, estão me recordando aqui, né, professora Carol, os jogos que nós trabalhamos no trimestre passado. Foi jogos de rede muro e precisão e jogos de tabuleiro. Jogos de tabuleiro, muito bem. Então a gente trabalhou várias aulas, né, professor André, contemplando essa questão dos jogos. Aí na primeira aula da dança a gente fez aí uma revisão, né, professor André, da classificação dos jogos, conforme a gente trabalhou também nas aulas de jogos. Também conversamos com vocês sobre as Olimpíadas, né, que foi esse ano em Tóquio, que a gente passou para vocês a tabela das Olimpíadas, né, professor André, das medalhas, que a gente, coincidentemente, a gente viu que alguns esportes que a gente trabalhou em nossas aulas foram os esportes que ganharam medalhas olímpicas esse ano em Tóquio, né, professor André? Isso. E além disso, a gente também trabalhou com vocês essas questões aí, a gente fez só essa revisãozinha, né? E além disso, a gente também queria passar para vocês nessa aula de hoje, né? Terminando essa revisão dos jogos, professor André, a questão da atividade, que muitos professores devem ter feito essa atividade, né? Mas especificamente agradecer a professora Ivanise da Escola Mirazinha Braga, que nos sugeriu e até nos passou a atividade complementar que ela fez com os alunos lá da escola dela, do mascote das Olimpíadas, professor André. Isso mesmo, então eles criaram, né, os mascotes aí lá na escola, né? Então os estudantes puderam confeccionar, elaborar os próprios mascotes, né, e com Carol? certeza teve aí uma eleição do melhor mascote, que a gente não vai entrar nesse mérito da questão aqui, né, professor André, na nossa aula, até porque com certeza eu falei e repito,
provavelmente outros professores de educação física também devem ter feito essa atividade, né, professor André? Isso mesmo. Então, como a professora Carol já falou, nós trouxemos aí algumas imagens desses mascotes que foram criados, elaborados e confeccionados pelos estudantes da escola. Qual escola mesmo, professora Carol? Mirazinha Braga, da professora Evanise. E daí, antes desses mascotes, professor André, a primeira foto que vocês vão ver aí, que a gente vai mostrar para vocês, é justamente o enunciado da atividade complementar que a professora mandou para eles fazerem na escola. Isso mesmo, para vocês entenderem melhor, né? Porque a gente está falando aqui e tal, mas por que eles chegaram nesses mascotes? Como é que foi feita toda essa atividade, né, professora Carol? Isso aí. Então, a gente convida vocês a acompanharem aí na tela as imagens dos mascotes das Olimpíadas. Bom, então agora, professor André, nós realmente começamos com o nosso conteúdo de dança criativa, né, professor André? Isso aí. Muito bem. E para a gente começar esse nosso conteúdo de dança criativa, né, a gente ainda não passou nada teórico para vocês nas outras aulas, né, porque a gente já foi direto para a prática, né, professor André? A gente gosta da parte prática, né, professora Carol? Com certeza. Mas a gente não esquece da parte teórica também, que também é muito importante. Isso mesmo, que precisa ter a parte teórica, né? Então, hoje a gente vai passar aí brevemente para vocês um pouquinho da parte teórica, para depois a gente fazer a prática. Então, eu convido vocês para acompanhar o nosso primeiro slide, onde a gente vai trazer para vocês uma definição de dança segundo o currículo de 2020. Então, a definição que o currículo nos traz é a seguinte, ó, acompanhe comigo na tela. É fato que toda pessoa é capaz de criar movimentos para dançar e comunicar algo com o próprio corpo. Assim, compreende-se a dança como uma linguagem que utiliza a expressão corporal a partir de aspectos sensoriais, perceptivos e motores. Então, vocês vejam só. Aí a gente traz uma definição de dança, segundo o currículo, só para a gente reforçar, né, professor André, a importância que é de vocês criarem os movimentos de vocês na dança, né, professor André? Isso mesmo, professora Carol. Então, de acordo com o currículo, traz o quê? Que nós temos que utilizar realmente a nossa criatividade, né? Isso, a nossa imaginação, a nossa expressão corporal, né, professor André? Que muitas vezes a minha expressão corporal vai ser diferente da do professor André, vai ser diferente da de vocês. Então a gente tem que estar utilizando esses aspectos quando a gente fala de dança, né, professor André? Até vocês, quando vocês vão acompanhando as nossas aulas, aí vocês vão ver que tanto eu quanto a professora Carol vamos realizar os mesmos movimentos. Mas, como a gente comentou, em relação à expressão corporal, cada um vai realizar do seu jeito. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, né? Isso mesmo. E daí, dando continuidade a essa partezinha teórica aí, a gente pede para vocês acompanharem o próximo slide, que vai fazer aí uma classificação da dança, né, professor André? Isso também de acordo com o currículo, né, professora Carol? Isso mesmo. Então, essa classificação de dança, né, de acordo com o currículo, ela vai falar lá das cantigas de roda e brincadeiras cantadas,
o folclore infantil e brincadeiras rítmicas e expressivas, a dança criativa, as danças folclóricas, as danças populares, as danças urbanas, as danças de salão e a dança teatro. Então vocês vejam, aí ela engloba, né, algumas classificações de dança dentro do currículo. A dança criativa é o nosso foco principal aqui, né, professor André, nas nossas aulas. Mas a gente, além da dança criativa, esse ano, a gente também vai tentar trazer algum conteúdo para vocês relacionado às danças folclóricas, né, professor André? Isso, então a gente vai trabalhar um pouquinho mais com vocês esse ano sobre as danças folclóricas também. Vamos continuar com as danças criativas, porque como a professora Carol já falou, né, é o nosso foco principal. E também vamos trazer um pouquinho sobre as danças folclóricas para vocês terem um pouco mais de conhecimento e também poder vivenciar e explorar um pouquinho mais sobre as danças folclóricas. Isso mesmo. E agora, só para a gente dar continuidade a essa parte teórica, né, o professor André vai passar para vocês agora o próximo slide, que vai falar um pouquinho sobre o que é para ser trabalhado dentro desse conteúdo de dança, né, professor André? Isso mesmo. Então a gente pode acompanhar ali na tela com a gente. Nós trouxemos também do currículo de 2020, né, que as práticas corporais que abrangem possibilidades de criação, comunicação e expressão corporal. Também a exploração de vivências em dança envolvendo ritmos e gêneros musicais variados, a fim de sensibilizar e despertar a expressividade e a possibilidade de composição coreográfica de forma livre e criativa. Então, novamente, como nós falamos para vocês, né, a criatividade está aí para vocês criarem. Vocês vão usar a criatividade de vocês muito nas nossas aulas de dança, né? Então vocês que vão criar aí as próprias composições coreográficas, vocês vão criar, como a gente chama também muitas vezes, né, de sequências, sim, né? As sequências de movimentos, as sequências, né, de movimentos aí, nós vamos trabalhar aí com vocês durante as nossas aulas de dança. E o que também é importante reforçar, né, professor André, é que mesmo que nós aqui nas nossas aulas fazemos os nossos movimentos, vocês têm a possibilidade aí na casa de vocês de copiar esses movimentos que a gente está fazendo, né, professor André? Fazer igual o nosso, ou também vocês têm a possibilidade de criar novos movimentos, né, professor André? Isso mesmo. Então nós temos momentos que vocês podem realizar os mesmos movimentos que nós, e também temos momentos que vocês vão criar os movimentos de vocês, né? Como vocês já também tiveram essa possibilidade aí na nossa aula anterior, que vocês trabalharam um pouquinho a dança junto com a gente e vocês fizeram alguns momentos junto com a gente e alguns momentos criando as danças de vocês, aí, os passos de vocês. Isso mesmo. E para a gente dar continuidade aí na nossa parte teórica, a gente convida vocês para acompanhar o próximo slide, onde vai ter aí algumas características e definições da dança segundo a BNCC de 2017. Então acompanhem com a gente lá no slide, por favor. A dança, ela explora o conjunto das práticas corporais caracterizadas por movimentos rítmicos, organizados em passos e evoluções específicas, muitas vezes também integradas a coreografias, individual, em duplas ou em grupos, sendo essas duas últimas as formas mais comuns. Então vocês vejam que daí aí junta aquela questão que a gente estava falando há pouco, né, professor André, com relação, além da criatividade, a questão também de elaborar coreografias, né? A gente chama de coreografias, sequências coreográficas, sequências de movimentos, enfim, a gente vai fazer aí alguns movimentos que podem se transformar numa coreografia, né, professor André? Exatamente. Então é bastante importante também a gente frisar aqui que nós estamos, né, eu e a professora Carol, nós somos em dois. A gente trouxe que ela pode ser individual, em duplas ou também em grupos. Então nós vamos trazer aqui alguns movimentos, alguns passos, né, algumas evoluções, tanto individual quanto em dupla, né? Em grupo a gente não vai conseguir fazer por conta da situação em que nós estamos passando ainda. Então, por isso, nós vamos trazer muitas atividades que são principalmente individual e alguma ou outra também em duplas. Isso, só é importante vocês saberem, né, que muitas danças
trabalha-se também a questão do conjunto, né? De mais do que duas pessoas, né? Então por isso que é importante vocês saberem. Pra gente finalizar aí a nossa parte teórica, o professor André vai conversar com vocês, peço para vocês acompanharem o próximo slide, sobre os gêneros da dança. Isso mesmo, então acompanhe na tela com a gente sobre os gêneros da dança. Então nós trouxemos, de acordo com o portal do Vestibulando de 2020, os gêneros da dança. Então, ele depende muito de quem faz a dança e para quem está realizando, está fazendo essa dança, né? A gente pode classificar das seguintes maneiras, ou classificar os seguintes gêneros, né? São os gêneros de espetáculo, são as danças étnicas, as danças folclóricas, as danças de salão e também as danças que são criadas pela indústria cultural, né, que dá grande massa, né, professora Carol? Então, como a gente ali sobre as danças criadas pela indústria cultural, seria sobre as grandes massas, ok? Então, o que as mídias estão veiculando, o que está sendo trazido aí para nós de acordo com a indústria da cultura. Isso mesmo. E além de tudo isso, né, professor André, só para a gente fechar aí essa parte teórica, né, a gente vai estar explicando para vocês nas outras aulas, para não ficar muita teoria numa aula só, né, professor André? Isso. A gente vai estar trazendo para vocês nas próximas aulas também um pouquinho de cada classificação desses gêneros, para vocês entenderem, né, o que é cada uma delas e o que contempla cada um desses gêneros da dança, né? Então agora a gente vai preparar o nosso espaço aqui, né, professor André, para a gente fazer as nossas atividades práticas da aula de hoje. Bom, pessoal, então para a gente começar a nossa prática da aula de hoje, a gente vai fazer uma atividade que se chama 1, 2, 3, 4, professor André. É o nome da atividade. Atividade do 1, 2, 3, 4, professora Carol. Isso mesmo, atividade dos números, vamos falar dos assim. Números, muito bem. Nós estamos nominando a atividade, né, professor André? E como é que funciona então as atividades? Bom, então essa atividade é assim, essa atividade ela precisa ser feita em dupla. Então aquilo que o professor André falou, né? Algumas atividades a gente vai fazer individual, outras a gente vai fazer em dupla. Se vocês não tiverem ninguém aí com vocês neste momento para realizar as atividades, vocês fazem igual nós aqui, né? Vocês fazem conosco a atividade e no outro momento, quando vocês tiverem alguém, vocês convidam essa pessoa para fazer a atividade com vocês, né, professor André? Isso aí. Então essa atividade é a seguinte, a gente vai ficar um de frente para o outro, professor André, certo? E daí assim, a gente vai primeiro só falar os números, na sequência. Tá. Então eu falo 1, você fala 2, eu falo 3, você fala 4. Ótimo. Só isso. Tranquilo. Por hora tá fácil. Por hora tá muito fácil, certo? Vamos fazer o teste então. 1, 2, 3, 4. Nossa, molezinha, né, Fácil, professor André? fácil, Facinho. fácil. Só que agora, professor André, a gente vai tentar aumentar a velocidade que a gente vai falar esses números. Então vamos lá. Certo? Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. você começa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 4. Tá vendo? Quase que eu esqueci, A hein? professora Carol já estava esquecendo de falar o número 4 ali. Então vocês vejam, a intenção primeiro é a gente estar treinando essa questão da sequência numérica mesmo, certo? Do 1 ao 4, onde cada um vai falar um número. Só que nós estamos falando de dança, não estamos falando de número, né, professor André? Exatamente, a gente está na aula aqui da educação física, falando dos números, mas a gente quer ver também o movimento, né? Isso e aonde mesmo. é que entra esse movimento então, professora Carol? Então, agora, professor André, eu vou criar o movimento número 1. Certo. Então, em vez de a gente falar o número 1, a gente vai fazer o movimento. E os outros números, que é o 2, 3 e o 4, a gente vai continuar falando na sequência, certo? Então tá. Então ao invés de você começar falando 1, você vai começar fazendo um movimento. Isso mesmo. Ok. Que o meu movimento do número 1, professor André, eu vou fazer de frente só para vocês verem aqui, mas depois eu vou ter que fazer de frente pro professor André, certo? Certo. Que a gente vai fazer de frente um pro outro. Mas o meu movimento do número 1 é assim. Então, ó, vai começar com os braços e vai abrir os braços e as pernas para lateral, certo? Certo. Então, ao invés da professora Carol falar 1, ela vai fazer o movimento 1.
E é assim, pessoal, como eu vou começar, só eu realizo o movimento. O professor André só vai fazer o movimento número 1 quando for a vez dele de falar o número 1. Certo. Entendeu, professor André? Entendi. Vocês entenderam aí? Então vamos lá, vamos treinar? Vamos lá. Então, ó. 2, 3, 4. 2, 3, 4. sua vez. Tá na minha vez. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3. 4. Muito bem. Então vocês viram que a gente está fazendo aí uma sequência, né? Onde a gente está substituindo os números por movimento. Agora, professor André, eu vou convidar você a criar um movimento para o número 2. Certo. Então eu vou até vir aqui para vocês, de frente para vocês observarem o movimento de número 2. Então, o movimento, ao invés de falar número 2, a gente vai fazer esse movimento. Vai saltar, levantar a mão para cima, ok? Então, relembrando, né? O movimento de número 1 e o movimento de número 2, certo, professor André? Certo. Em vez de falar o número, vai realizar o movimento. O 3 e o 4 ainda não temos movimento, então vamos falar o número, certo? Ok, então vai lá. Só que agora, professor André, a gente vai fazer assim. Vamos começar a complicar, professor André. Ai, ai, ai. Tá ficando muito fácil essa difícil, atividade. hein? Tô achando que vai ficar difícil. Tá muito fácil essa atividade. Agora a gente vai fazer assim. Eu não vou falar pra você a hora de trocar, professor André. A gente não vai, nem você vai falar pra mim. Tá. A gente vai trocando na hora, assim, entendeu? Ok. Tipo, um começa, quem começar com o primeiro movimento já sabe que o outro tem que fazer o segundo, né? Que é uma sequência, né? Não é uma sequência numérica. Então a gente tem que obedecer a sequência numérica, certo, professor André? Combinado, doutora Carol. Então vai lá. 3, 4, 3, 4. 3, 4. 3, 4. Olha, professor André, quase que eu ia fazer, eu já ia pular. Já ia pular. Já né? tava assim o 3 já. A gente já fica, né? Quando a gente gosta do movimento, a gente já quer ir fazendo o movimento. Vocês né? vejam que interessante essa atividade, né? Só vamos dar uma paradinha aqui só pra gente conversar um pouquinho com vocês. Vocês vejam que interessante essa atividade, que além de prestar atenção no número e no movimento, a gente também tem que prestar atenção na hora que você vai realizar o movimento, né, professor André? Sim, você tem que estar sempre atento, né? Se você tem que falar o número ou fazer o movimento. Se é sua vez ou se é a vez do seu colega. Isso mesmo. Se o colega já fez o movimento ou se já falou o número para você poder fazer o movimento ou falar o número, né? Isso então mesmo. você tem que estar atento a tudo. Agora, professor André, vamos seguindo, substituindo agora o número 3. Olha lá. Então agora o único número que a gente vai falar vai ser o 4. O restante vão ser 3 movimentos. Combinado. O 1 permanece, 1, o 2 e o 3 vai ser assim, Ok. certo? Agacha com as pernas juntas e põe as duas mãos no joelho. Perfeito. Vamos lá? Vamos lá, um de frente pro outro então. Você começa, Em professor. 3, 2, 1. 4, 4. 4. 4. Aê, muito bem. Estão conseguindo fazer em casa? Está dando certo? Estão conseguindo fazer com que realmente faça o movimento ao invés de falar o número? Ou na hora de fazer o movimento estão falando o número? Como que está sendo aí? Tá? No Muito difícil? começo a gente pode se atrapalhar um pouco, como a gente também se atrapalhou aqui. Mas à medida que vocês vão treinando, vocês vão vendo que fica mais fácil, E né? vocês veem que a gente está fazendo lentamente, né, professora Isso. Carol? Porque a gente ainda está tendo que pensar bastante antes de fazer o movimento, né? Porque a gente tem que lembrar qual que é o movimento. Ah, é o 2, então como que é? Ah, esse agora é o 3, como que é? Né? Então a gente vai lembrando, mas a gente vai dificultar ainda mais, né, professora Carol? Isso A gente mesmo. gosta de dificultar a vida de vocês, a gente não gosta de Claro, facilitar muito nada. fácil aqui. não tem graça, né, professor? Isso mesmo. Agora a gente vai transformar agora para o último movimento. Lembrando que a gente está criando aí uma sequência com 4 movimentos, né, professor André? Isso mesmo. Professor André, qual que pode ser o movimento número 4? Movimento número 4 a gente vai fazer da seguinte maneira. O movimento número 4 vai ser só abrir os braços, ok? Tá fácil?
Tranquilo, Só abrir né? assim, os os dois movimentos a juntos. gente não complicou nada. O problema é lembrar de todos eles. Vamos relembrar então, professora Vamos. Carol? O movimento 1, o movimento 2, o movimento 3 e o movimento 4, ok? Olha, professor André, estamos sincronizados. Então vamos lá, agora é a hora da verdade. Vamos lá. Professora Carol, Vamos lá, você vamos está lá. preparada? Sim, vai lá, professor Então André. vamos lá. 3, 2, 1. E vocês aí, estão preparados? Espero que sim, hein? 3, 2, 1 e foi! Ah, a doutora Carol esqueceu qual era o movimento do número 4, hein? Ficou ali. E agora? Qual é? Opa, lembrei. Eu demorei porque eu esqueci, viu, professor André? Doutora Carol, vamos tentar Vamos fazer mais rápido agora? Será que a gente professor consegue? André, calma. Primeiro vamos devagar pra eu conseguir. Eu já tô ansioso aqui Pra eu mais fazer rápido. sem esquecer, professor. Então vamos lá. Então, 3, 2, 1. Agora vamos tentar mais rápido? Vamos lá. Você começa. Oh, esqueci de pular. Eu ia fazer um movimento sem pular. Agora eu não esqueci, Agora foi professor um André. pouquinho mais rápido. Vamos ver se a gente consegue mais rápido, professora Carol. Vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1, foi. Agora a gente foi, ó, Viu? rapidinho. Agora nós começamos a aumentar a velocidade, né, professor André? Isso porque os movimentos que a gente fez aqui também não foram movimentos muito complexos, né? Foram movimentos todos simples, né, professora Carol? Isso mesmo, foram movimentos mais simples. À medida que a gente vai fazendo a atividade, a gente pode estar criando movimentos mais difíceis, né, professor André? Isso mesmo. a gente Professor vai- André, agora pra gente finalizar, eu vou trazer um desafio. Ai, meu Deus. A gente adora desafio, né, professor André? A gente aqui não gosta de brincar em serviço, né? Vou lançar um desafio pra vocês e um desafio pro professor André. Ixi. Agora, professor André, a gente vai misturar o movimento e o número. Ah, a gente pode escolher então se você vai fazer o movimento ou se vai Isso falar o mesmo, número. só que a gente não vai contar pro colega. Tá bom. Então vamos lá. Então o colega vai ter que ficar mais atento ainda, hein? Os movimentos continuam os mesmos 4 que a gente já fez. A única coisa é que eu posso ou falar o número ou fazer o movimento. Ok, Certo? combinado. Então vai lá. Professor André, eu vou começar, tá? Tá bom. 1, 3. Ah, viu? Eu só falei essa vez. Foi ó, rapidinho. 3. Opa! A doutora Carol fez o movimento e falou. Pra garantir que eu ia entender que ela tinha feito o movimento 3 e falado 3. Só que não é pra fazer assim, O né? objetivo não é esse, o né? objetivo é ou falar ou fazer o movimento, não pra fazer os dois juntos, né? Vamos lá, de novo então, doutora Carol. Vai Preparada? lá. Preparado, vai lá. 3, 2, 1. Foi. 1. 4. 1. Fiquei pensando que eu ia Foi fazer. de novo. Falei, eu falo, faço. Não. Demorei. Travou. De novo. A última aí, professora Carol. A última. Agora vai sair Vamos lá. legal esse movimento ou esse número. Vai lá. 2, 3, 4. 1. 2, 3. 4. O professor André também Foi mais ou menos. pensou, Dessa vez pensou. eu não consegui, sabia se falava, se fazia o movimento. Fiquei ali, qual que é o 2, qual que não é o 2? Ah, vou falar o 2 porque eu não lembrava qual era o movimento. E vocês aí, conseguiram fazer essa atividade? Acharam muito difícil? Vocês viram que se a gente não presta atenção, a gente se confunde, né, professor André? A gente mistura, a gente erra, a gente faz as duas coisas juntos, como eu fiz, o movimento e o número. Mas enfim, qual é a intenção dessa atividade? Pensando na dança criativa e na criatividade dos movimentos, né, professor André? Isso, então essa atividade é para vocês começarem aí se familiarizando aí com a tal da dança criativa e colocar também em prática aí esses movimentos. Como a gente falou, são movimentos simples, mas a gente tem que estar sempre prestando bastante atenção para a gente conseguir fazer a nossa atividade. Bom, nós esperamos que vocês tenham gostado das atividades que nós propusemos na nossa aula de hoje. Convidamos vocês a acompanhar nossa próxima aula. Tchau, tchau.